Talvez você esteja pensando assim: vixe, o pastor hoje está fazendo tudo errado. Agora não é hora da mensagem. Tem mais música para cantar ainda. Essa semana eu estava na quarta-feira preparando a mensagem de quinta. E imediatamente Deus já fala no meu coração da mensagem de hoje. E não é nada melhor do que nós entendermos a mensagem de hoje antes da adoração. Pedi para que a Mari pudesse nos levar em duas adorações. E logo depois nós vamos voltar novamente com a adoração. Antes disso, eu quero... Bruno, espera aí, freia aí. Louvar ao Senhor. Nós começamos, louvamos, agradecemos ao Senhor, mas duas ótimas boas notícias. E boas notícias foram feitas para ser compartilhadas. Você concorda com isso, amém, irmãos? Amém. Primeira boa notícia é que o Lourenço essa semana chega. A bola de basquete vai nascer. Meu Deus! A Menara desceu do carro ali, eu falei: Jesus querido, olha o tamanho dessa barriga. Mas essa semana o Lourenço chega. Que Deus abençoe essa criança. E vai vir, como já tem sido, cheio de saúde, debaixo da graça e do poder de Deus, né? E hoje é o último culto da Menara grávida. Grávida. Porque na próxima, eu espero que você esteja aqui, né? Não dá tempo, né? Na ceia. Poxa vida. Mas no outro você já vem com o bebê no colo. Bênção. E falando de neném, a Débora, que não tem nada a ver com isso, pediu para compartilhar com vocês que a Mari está grávida. Não só a Mari, mas o Bruno também está grávido, irmão. Inclusive a barriga do Bruno está maior do que da Mari. E faz parte disso, não pode perder. Se o neném vai sentar onde? Entendendo? Tem que deixar para o neném sentar. E nós estamos muito felizes com isso, porque é uma oração que eles estavam tendo como casal, né? E buscando ao Senhor, e colocando diante de Deus, e praticando. E Deus... porque não adianta só orar e não praticar. Tem que praticar, senão o negócio não acontece, irmão. Há um mistério da prática aí. E aí, graças a Deus, há um bebê na barriga da Mari. Quando o Bruno me falou na quarta-feira, na hora, eu lembrei daquele versículo que o Senhor nos conhece ainda quando somos uma substância informe. E assim o Senhor já conhece esse neném. Não sabemos se é menino, se é menina, não importa. Sabemos que ele é do Senhor e que Deus tem colocado diante da Mari e do Bruno. E a Jaqueline, né, vai ser vó. Agora aguenta a Jaqueline, né? E isso é uma alegria. Eu fico feliz, muito feliz de poder compartilhar isso com a igreja. Bruno, pode ir lá atrás fazer o que você ia fazer. Você ia beber água, Bruno? A idade vai batendo, esse peso de pai não é fácil, viu, Bruno? Feliz, irmãos, assim a igreja caminha, a igreja cresce. Daqui a pouquinho nós temos notícias de novas gravidezes, né? Na igreja. Daqui a pouquinho a Maria Emily, daqui a pouquinho novamente a Maiara, a Mila, Maria Emily, Camila, cadê a Camila? Camila não vem mais na igreja. A Camila, aí tem o Luiz e a Natália. Cadê o Luiz e a Natália? Está ali no cantinho. Isso, daqui a pouquinho tem a Natália e o Lucas. E a Taliene e o Dieguinho. Vai dar uma boa classe de crianças com as que já tem. Estamos orando por isso. E mesmo que os pais se levantem contra, eu não quero. Uma oração poderosa pode quebrar todo efeito de anticoncepcional. Creia nisso, viu, irmãos? Oração poderosa pode quebrar esses efeitos, esses negócios aí. Ou para de fazer. As crianças vão lá para trás, com os tios. E eu estou olhando aqui, tem bastante crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Está contigo as crianças, filho?
você tirou essa barba. Irmão, você viu o Gustavo sem barba? Está parecendo o Pablo Escobar. Bigodinho, sem vergonha. Misericórdia, que bigodinho feio. Vamos meninas, empurra aí o nome dela mesmo? Empurra, Mariana. Empurra e fecha a porta. Eu estava essa semana orando ao Senhor e uma das coisas que essa igreja, nós sempre profetizamos, desde quando começamos ela, lá no Urbanova, lá em casa, quando começou em casa, depois foi para a casa do Manuel da Consuelo, que hoje não estão mais com a gente, eles mudaram depois para Minas, eu acho que estão aqui em São José novamente, que essa igreja seria uma igreja referência em adoração, em louvor, e nós temos orado sobre isso. E enquanto eles estavam tocando a primeira canção, com os arranjos, eu falei, Senhor, obrigado, porque nós temos um grupo, né, de adoradores em que realmente mexe os nossos corações. A semana passada nós não estávamos aqui, porque no sábado, a minha mãe foi receber uma credencial, não é credencial, ordenação. Quem falou ordenação aí? Uma ordenação, obrigado, pastor Rodrigo. Uma ordenação dentro da Igreja Nazarena. A Igreja Nazarena, ela trabalha com 4 tipos de pastores. Tem o seminarista, tem o pastor local, tem um pastor distrital e tem o reverendo, né? E ela passou por todos esses trâmites e hoje ela é reverendo. E ela recebeu essa ordenação e nós fomos lá como família, porque somos os únicos também, né? O chato de você ter um filho só isso, porque você é uma família pequena. Por isso que eu peço para o Isaac Pasté ter cada um me dar 4 netos, né, para a gente poder encher a mesa da ceia. Então, nós fomos lá e foi um tempo bem especial. Matamos saudade de alguns amigos, mas matamos saudade de outros que nem tão amigos são, mas também matamos saudades. Estivemos juntos ali, foi um tempo bem legal. E no domingo de manhã nós fomos visitar uma igreja. Eu comentei isso na quinta-feira, uma igreja Manancial, lá no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha visto, ela é dentro de um condomínio de condomínios. É um condomínio grande, cheio de vários condomínios, e a igreja é dentro desse lugar. E lá dentro tem um CT de treinamento do Flamengo, e a igreja é dentro do centro de treinamento do Flamengo. Para você chegar na igreja, tem que passar no meio dos campos, do campo de futebol, mas uma igreja linda, top, boa de se adorar. E nós fomos, e eu falei com a Débora, porque a liturgia deles é exatamente igual à nossa, sabe? Oramos, cantamos, depois oramos, depois aí tem as ministrações dos dias das ofertas, palavra, é exatamente igual. As únicas coisas são muito diferentes, são muito poucas. E eu particularmente eu me senti em casa, numa igreja bem aconchegante. E eles só têm culto na parte da manhã. Eles têm um culto 8h30 da manhã, depois tem um culto 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, irmãos, né, na hora do almoço. Acho que carioca deve comer às 2 da tarde, porque a igreja estava lotada às 11h30 da manhã, e um tempo bem especial. Aí depois nós fomos almoçar na casa de uma tia, que faz muito tempo, desde que meu pai faleceu, que eu não a vejo, 6 anos vai fazer. E nós fomos almoçar com ela, e um tempo gostoso. Ela, meu primo, o filho do meu primo, que eu nem sei o que eu sou dele, o filho do meu primo, o que é meu? É o meu primo de 2º grau. E aí tivemos um tempo ali gostoso e viemos embora ouvindo o culto aqui, o Bruno ministrando a palavra aos irmãos. Então essa semana orando, Deus tem falado no meu coração sobre adoração. Às vezes nós não entendemos o sentido de adoração, não entendemos o sentido e a importância da adoração e confundimos a adoração com expressão, com teatro, com balançar, com tantas coisas. E achamos que a adoração são só cânticos, é só quando a gente vem na igreja. E a adoração é muito mais do que isso. A adoração é uma expressão muito maior do que simplesmente quando eu e você estamos dentro da casa do Senhor.
A adoração tem que ser um estilo de vida. Eu e você temos que ser um adorador. Temos que ter esse DNA de adoração. O Senhor nos criou para isso, para adorarmos ao nome dEle. O Senhor não nos criou para mais nada, para sermos adorador, e assim como toda a sua criação. Então, o Senhor Deus veio falando no meu coração que nós precisamos entender isso. Por isso que eu pedi para que a Mari ministrasse 2 canções, eu pregasse, e depois nós vamos tirar um tempo de adoração, mas diferente, com entendimento daquilo na qual o Senhor realmente quer de mim e de você. Então, o tema da mensagem de hoje, por favor, adorar para ser encontrado. Eu falei, eu coloco esse tema, não põe, adorar para ser encontrado. E você vai entender quando eu ler o texto. No livro de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Abre lá para mim, por gentileza, para nós podermos juntos lermos esse texto. João 4, 23 e 24. Jesus falando, ensinando, e aí ele diz esse texto assim, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É importante que o adore em espírito e em verdade. Pois bem, há algum tempo atrás, a Natália começou um culto aqui, e dentro começo dessa reunião, ela falou assim, que a procura de Deus por adoradores se encerre hoje. E eu fiquei com aquela frase na minha cabeça, que a procura de Deus por adoradores se encerre hoje, que Ele possa nos encontrar. Amém, queridos? Que Ele possa nos encontrar como adoradores. Se o texto fala que o Senhor, que Deus procura os adoradores, então há uma busca, há um querer, há uma busca constante de Deus para homens e mulheres que entendem no seu coração o que é adoração. Quando nós lemos esse texto, ele destaca algumas coisas importantes. Os verdadeiros adoradores e adorarão em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Verdadeiros adoradores, e esses adoradores adorarão em espírito e em verdade. E às vezes nós lemos esse texto, lemos, passamos por cima, porque às vezes quando é texto conhecido, o que a gente faz? A gente não lê, a gente atropela. Eu estava conversando com a pastora sobre algumas escritas de textos bíblicos. Nós, quando nós éramos mais novos, crianças, adolescentes, juniores, não tinha essa variedade de, como é que chama? De várias escritas bíblicas. Versões. Não tinham várias versões. Era Ferreira de Almeida e corrigida, atualizada, era isso aí, acabou. Goste ou não goste, é arcaico ou não é arcaico, você tem que decorar isso aí. Passando o tempo, claro, as coisas foram facilitando, modernizando. NVI facilitou, a Bíblia, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, aí ficou como se nós estivéssemos falando aqui, e isso facilita muito. Mas, pois bem, quando eu leio esse texto, eu quase não paro para prestar atenção, é igual quando se fala o Senhor, meu pastor, não faltará. Às vezes falamos o Salmo 23 e nem nos damos conta do conteúdo que esse Salmo tem para nossas vidas. Mas como é um Salmo tão falado, eu acho que é um dos textos mais conhecidos, nós não paramos para poder extrair. O Senhor, meu pastor, nem faltará. Está me faltando. O que está acontecendo? Está errado o texto? Não está errado. O que falta é uma explanação correta do que esse texto quer dizer. Porque a fidelidade de Deus é sempre a mesma. E quando nós lemos esse texto, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, e esses adoradores o adorem em espírito e em verdade, o que o texto quer dizer? Verdadeiros adoradores são não apenas algo externo ou ritual. Não é só uma expressão física, não é só um ritual. Então, nós precisamos aprender que a adoração é muito mais do que algo externo, é muito mais do que aquilo que você vê.
A adoração vai além disso. Não é um ritual normal em que você dominicalmente se encontra com as pessoas dentro de uma igreja, a banda toca e você fala assim: eu preciso cantar, e quando a Mari pede para levantar a mão, eu levanto a mão, e quando pede para colocar a mão no peito, eu coloco a mão no peito, quando pede para bater palma, eu bato palma, quando pede para baixar, eu abaixo. Não, é muito mais do que isso a adoração, é muito mais do que um encontro semanal dentro da igreja. Verdadeiros adoradores adorarão a adoração que vem do interior. Ou seja, verdadeiros adoradores, a adoração tem que vir de dentro para fora. Não é uma expressão externa, mas é algo que brota no profundo do nosso ser. Eu tenho que ter um desejo imenso de adorar ao Senhor. Mesmo que não saiba cantar, mesmo que você não saiba bater palma, mesmo que eu não conheça cântico nenhum, eu não sou bom nas músicas, mas a adoração não é música, a adoração é estilo de vida. Você pode trabalhar no seu serviço, batendo martelo, carpindo, pintando e fazendo lá o que for, e naquele momento você abrir a sua boca e com louvor exaltar o nome do Senhor. Você está aqui nessa noite, irmãos? Não vai embora não. Não depende de lugar, mas de uma conexão real com Deus. Vai além de lugar, é uma conexão com Deus. E estar conectado a Deus não depende de local. Não depende de circunstâncias. Eu não adoro porque tudo me vai bem. Eu adoro. E se nasceu, eu adoro. E se morreu, eu adoro. E se ganhou, eu adoro. Mas se perdeu, eu também adoro. Se as coisas deram certo, eu adoro. E se não deu certo, eu continuo adorando. E se eu estou num leito de hospital, nos últimos fôlegos da vida, aí que você tem que ser um adorador. Porque se são os últimos fôlegos de vida, irmão, você precisa adorar bastante, porque o próximo é o encontro com o Eterno. Nós precisamos entender isso. A nossa adoração não está anelada, não é circunstancial. A nossa adoração vai além disso. Não é por circunstâncias. Eu fiz, não fiz, deu certo, não deu certo. A minha oração foi respondida, não foi respondida. Pastor, está lindo, porque eu orei, Deus respondeu, louvado seja o nome do Senhor. Adorou. Pastor, coisa linda, eu orei, pedi a Deus e Deus não respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu alguém orando assim? O louvado seja o nome do Senhor é só quando a porta de emprego se abre. É só quando a resposta positiva vem. Mas quando não vem, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que adoram de coração, os que têm um relacionamento sincero com o Pai. A adoração é de coração e um relacionamento sincero, transparente com o Pai. Nós precisamos entender isso, irmãos. É algo transparente, porque só quem se engana na adoração somos nós mesmos. Porque se o texto diz, a Bíblia diz, que Ele nos conhece, que Ele sonda, que Ele vai no profundo do nosso ser e nos lugares mais complexos, mais difíceis, você e eu podemos achar que podemos enganar a Deus. E dentro do coração está como? Eu não queria nem estar aqui. Já que eu estou aqui, eu entro nessa vibe. Eu entro nesse ritmo. Eu entro nesse embalo. Mas eu não queria nem estar aqui. Mas o que Deus conhece não é a sua mão erguida. É o profundo do seu ser. Adoram em espírito e em verdade. Em espírito, guarda isso no teu coração. Vem de dentro. Não é uma expressão física, mas é o meu espírito em relacionamento com o Espírito de Deus. É nessa comunhão daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que brota no meu coração com o Espírito do Senhor. É sincera, não mecânica. Mecânica é quando levanta a mão, baixa a mão, dá 3 pulinhos, e fecha o olho, e abre a boca, e faz não sei o quê, e dá uma cafungada. Aleluia, você está vivo, vamos adorar. Não é algo mecânico, irmãos.
não tem que ser mandado. Nessa igreja que nós fomos, e nós vamos conversar isso com o pessoal que ministra aqui na igreja, e já temos feito isso aqui na igreja, eles quase não falam no louvor. Louvor vai emendando um atrás do outro. Porque eu não preciso falar assim, levante a sua mão para adorar o Senhor. Porque tem que ser algo que é de expressão. Feche seus olhos, adore o Senhor agora. Eu não preciso fazer isso, porque não é algo mecânico. Tem que ser algo que eu tenho prazer. E talvez alguém pergunte assim, por que fecho os olhos? Porque quando eu fecho meu olho, eu deixo de ver algumas coisas em que me perturbam, algumas coisas que me distraem. Por exemplo, por que eu gosto de sentar aqui na frente? Eu já falei isso várias vezes. Porque aqui na frente eu não vejo quem chega, eu não vejo quem conversa, eu não vejo você indo 20 vezes ao banheiro, indo 20 vezes beber água, eu não vejo você conversando, eu não vejo você fazendo nada, e louvado seja o Senhor. A única coisa que eu vejo é aqui o altar, estou aqui na frente. Atrás, eu não quero nem saber. A adoração não pode ser mecânica, é algo que tem que ser e tem que fluir de dentro dos nossos corações. Eu e você devemos ter o prazer de levantar as mãos. Eu tenho que ter o prazer, se eu sentir no meu coração, de me prostrar ao chão, Irmão, o que vão pensar de mim? Não importa. Se eu sentir o desejo de sair pulando, eu vou pular. Se eu sair o desejo de começar a orar no meio do louvor, eu vou orar. Se aqueles que falam em língua sentir o desejo de falar em língua no meio da adoração, eu vou falar. Por quê? Porque tem que ser algo que flui de dentro para fora. Amém, igreja? Não tem que ser algo de bando. Bando é assim, vamos, para a esquerda, para a direita. Aí a canção pede. Mas você não tem que fazer porque o outro está fazendo. A gente observa às vezes, a pessoa está aqui, aí de repente ela olha assim, aí. Não, irmãos, algo que flua. Eu tenho que ter esse desejo. É algo sincero, não mecânico. Envolve alma, emoção e vontade. Envolve alma, emoção e vontade. Numa época que na igreja tinha um rapaz que ele era corintiano, o Fábio, e ele falava assim, o senhor já foi no jogo do Corinthians? Eu falei, Deus que me livre, eu nunca fui no jogo do Corinthians. Ele falou, o senhor tem que ir e ficar, e qualquer jogo, até do São José. Eu fui com o Bruno esses dias, eu fiquei do lado contrário da organizada, da torcida. Mas o que acontece com a torcida? Primeiro que são 90 minutos em pé. Em pé, irmão. 90 minutos, eu vou chegar aqui igual o Andrezinho. O que você foi? Eu fui assistir um jogo. Porque tem que ser o tempo todo gritando, Porque aquilo ali é a emoção, é o calor do momento. É o calor do momento. Eu não vou para isso. Eu sento do outro lado, eu e o Bruno, dois senhores, a gente sentado ali, Fez gol. Aquela emoção que flui, entendeu? Foi falta, Bruno, falta. Aí eu vejo assim, o jogo, o cara lá do outro lado, perto da organizada, fez alguma coisa, a torcida está aqui na orelha dele aqui, e a gente está aqui, Eu e o Bruno somos aqueles adoradores que não querem nem adorar, está ali, Eu estava mais interessado na pipoca que eu não comi. A mulher passando pipoca, depois parou de passar. Eu falei, eu vou comprar uma pipoca para mim e para o Bruno, porque o Bruno pagou a minha entrada, eu vou comprar pipoca para ele. Parou de passar pipoca. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas, livramento. Mas, o que a gente faz? Está ali. Agora, organizada, emoção e vontade, mas não tem a conexão da alma. A adoração, ela se diferencia porque tem a conexão da alma e do Espírito. O Espírito de Deus em nós, habitando em nós, me impulsiona cada dia a entender que esse Deus, Ele precisa e quer e busca adoradores. E Espírito é guiado pelo Espírito de Deus. E Espírito
é guiado pelo Espírito de Deus. É essa conexão do que eu e do que o Senhor unidos. Em verdade, a adoração conforme a palavra de Deus. E aí é gostoso. Porque o que eu fico perplexo é que as pessoas falam de adoração, mas não tem conexão com a palavra. Qual é o principal elemento de uma vida cristã? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos põe de pé, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos guia, é a palavra que é a nossa luz, é a palavra de Deus, é a palavra do meu coração para não pecar, é a palavra de Deus que me protege, é a palavra de Deus que eu oro, quando eu não tenho palavras para dizer, a palavra de Deus eu oro, é a palavra de Deus. Qual que é hoje a conexão do crente? Ele vem à igreja, ele canta, mas não tem a palavra incrustada, entranhada em seu coração. Ele não conhece a palavra de Deus, não lê a Bíblia, acha que tirinhas, cortes de internet já alimentam a tua alma. Não alimenta. Sabe o que alimenta a nossa alma? É sentar, é abrir a palavra, isso aí pode ser até no celular, no iPad, sei lá o que for, e você lê a palavra de Deus. Hoje eu encontrei com um pastor, quando estava vindo para cá, parei na padaria para comprar uma água, e encontrando esse pastor, ele falou para mim: Alexandre, vamos correr junto. Eu falei: você está maluco, cara? Que conversa fiada é essa? Eu acordo todo dia às 4 da manhã. Eu falei: está maluco mesmo? Para correr? Ele falou: eu acordo às 4, leio e oro até 15 para as 5. 5 horas eu tomo o meu pré-treino e desço no prédio, amigo do Rogério da Thalita, desço do prédio e corro 10 quilômetros. Falei: rapaz, ó, você está mal. Eu já fiquei cansado só em pensar nisso. Falei: não, que coisa é essa, cara? Se eu às 4, eu durmo um pouquinho mais. Apesar que ultimamente eu acordo às 4 e está tudo certo. Mas eu não saio correndo pela rua 10 quilômetros. Eu já vou chegar em casa todo mal-humorado. Mas uma coisa nessa ordem, ele coloca no lugar certo. Eu acordo, eu sento, eu leio e oro. Porque sabe o que nos sustenta, irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você pode colocar no seu carro para poder ouvir, você pode colocar no seu celular, no fone para você ouvir, mas a palavra tem que ser ouvida, lida e vivida. Para sermos um adorador em verdade, a palavra tem que ser viva em nossos corações. Viva. Na última escola dominical que eu tive com os adolescentes, já fazem 3 aulas, eles vão decorar o Salmo 1. E eles vão decorar. Porque se não decorar, irmão, vão decorar. Porque quem decorar, eu vou dar uma surpresa. Cadê o Mateus? Foi lá para trás. Tem que decorar. Sabe como eu sei a Bíblia? Alguns versículos, escola dominical. Sabe como se fazia na escola dominical, irmãos? A professora ia lá no quadro, a professora Laís, a professora Raquel, a minha avó, Ayrton, alguns outros. Escrevia lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos, crianças, lê aqui. O Senhor é o meu pastor e nada. 23:1. Parabéns. Apagava o Senhor. Vamos lá. É o meu pastor e ele faltará. Ia lá e apagava, faltará. Daqui a pouquinho estava tudo apagado. Nós estávamos falando o versículo inteiro. E aquilo ali entranhava em nossos corações. Entranhava. Tinha motivações para nós aprendermos a Bíblia. Sabe por que eu aprendi e decorei todo o Salmo 23? Porque a igreja foi fazer um passeio com as crianças para Petrópolis. Meu pai não tinha dinheiro. E o pastor da igreja na época, pastor Anípes, que hoje é um pastor em Valinhos, falou: Alexandre, você quer ir? Eu falei: quero. Então, semana que vem, você tem que vir com o Salmo 23 decorado, que você vai comigo de graça. Foi a melhor coisa que ele fez na minha vida.
O passeio foi muito legal, eu aprontei, briguei, passei o dedo no quadro, fiz um auê, baguncei. O cara acabou de pintar um quadro assim, irmão. Lá tem um palácio de cristal e tem umas exposições, um artista pintando o quadro. Ele acabou de pintar o quadro assim, ó, deu a última pincelada assim, ó. Pá. Várias pessoas em volta. E eu aqui no meio, aqui, ó, do tamanho do Danielzinho. Fiquei olhando, peguei o dedo assim, passei de cima e embaixo no quadro do cara assim, ó. A minha tia me colocou a mão no meio assim, ó, me puxou do meio de todo mundo, falou: você está maluco? Eu falei: não, tia, eu fui ver se estava fresco a tinta. O cara quase infartou, mas eu aprendi naquele dia o Salmo 23. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o que nos sustenta. E isso, a adoração sem verdade, não chega ao coração de Deus. Não viver de aparência ou religiosidade. Em espírito e em verdade, você não pode ser um religioso. Pelo amor de Deus, irmãos. 2026, a religiosidade tem que ficar para trás. Reconhecer Jesus como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos que ter isso em nossos corações: caminho, verdade e vida. Quem é o seu Senhor? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas o texto deixa bem claro que estes são os adoradores que o Pai procura. Você já perdeu alguma coisa e procurou ela? A sensação que eu tenho é que Deus está procurando adoradores. Deus não está à procura de adoração. Ele tem os anjos para adorá-lo. O texto diz que Ele está à procura de adoradores. Quando eu ouvi, li e entendi isso, e aí somando no começo do culto, eu comecei a falar: Senhor, será que eu já fui encontrado na minha adoração? Será que eu já fui encontrado? Será que o Senhor olha para mim e fala assim: ah, encontrei mais um, Alexandre, vem cá, beleza, encontrei mais um adorador? Ou só encontrou um cantor? Ou só encontrou um tocador? Ou só encontrou alguém que vai à igreja? Ou só encontrou alguém que pega o microfone e fala no púlpito? Não. O que Deus está à procura, irmão, não são de pastores, não são de músicos, não são de tecladista, trompetista, baixista, guitarrista, vocal. O Senhor está à procura de adoradores. É isso que Deus procura. Homens e mulheres com seus corações sinceros, com seus espíritos sinceros diante de Deus, e que o adorem, e o que busquem ao Senhor, independente da situação, independente de circunstâncias, independente de lugar. Deus está à procura de homens e mulheres que colocam os seus corações diante dEle. Não é pela motivação de um ambiente, não é pela motivação de um culto, mas é porque eu tenho um DNA de adoração. Acabou. Se você olhar o Isaac tem um DNA meio da Débora. Tem uma soma, alguma coisa aí meio da Débora. Essa simpatia dele é minha. A inteligência para passar numa prova é minha. Se você olhar para a Esther, você vai encontrar o mau humor da Esther na Débora. Minha filha não é mal-humorada, mas a lindeza dela você vai encontrar em mim. Por quê? Porque eles têm o mesmo DNA. Eu tenho que ter isso, irmãos. Eu tenho que ter diante de Deus, porque somos filhos de quem? Somos filhos de quem? Se eu sou filho do Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Criador, eu tenho fôlego de vida soprado na minha vida, eu tenho que ter a minha vida como um adorador, e o Senhor está à procura. Quando eu entendo isso, o Senhor olha para mim e fala assim: não, cara, você pode ser bom, você vai na igreja, você prega, você até dá testemunho, você até toca de vez em quando, mas você não é um adorador, você não sabe quebrar as barreiras, você não sabe entender que eu estou em todos os lugares, você não sabe romper as lutas. Não, você vive por circunstâncias, você vive por dores, você vive por situações, você vive por emoções, não porque é um adorador. Eu não te acho,
Porque no seu coração não tem um DNA de adoração. O grande desafio é esse. Precisamos entender. Só espírito sem verdade é emoção sem fundamento. Só espírito e sem verdade é emoção sem fundamento. Não há fundamento, irmãos. E se não há fundamento, o que acontece com a casa? Ela cai. Ela rui. Ela desmorona. Porque não tem fundamento. Espírito sem verdade. Só verdade sem espírito é religião fria. É o espírito que nos aquece. Só verdade sem espírito é religião fria. Sabe por que eu gosto de ficar aqui na frente, Bruno? Porque às vezes quando eu estou dirigindo um louvor, eu estou aqui, ó, aleluia, e vontade de pular, e você está assim, ó. Como que você consegue, cara? O couro está comendo, Deus está falando, o Espírito está tocando, você está assim. E olha de lado ainda, sabe? Para dar uma intimidada. Que negócio é esse, querido? Você não consegue dar um glória a Deus quando as coisas acontecem? Ou quando deixa de acontecer? Que DNA de adorador é esse? Não consegue dar um glória a Deus? Não consegue glorificar o nome do Senhor? Eu na quinta-feira estava pregando, Deus tinha falado comigo numa mensagem, mas durante a semana eu ouvi um pregador, que eu ouço muita mensagem, e esse pregador falou assim, eu fiz igual aqui quinta-feira, eu vou te dar 30 segundos para que você possa adorar o Senhor. 30 segundos, e ele começou a contar, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Irmão, quando ele falou isso, vou te dar 30 segundos, 30! A igreja fez assim, ó. Parecia um estádio de futebol, sabe? Uma arena de basquete. A igreja começou, você ouvia assim, ó. Eu falei, meu Deus, olha o povo em adoração. Aí eu falei assim, quinta-feira eu vou fazer isso. Vou te dar 30 segundos, 30. Cri, cri, cri. 20. Cri. Nós não sabemos abrir a nossa boca e adorar ao Senhor. Mas quando você briga em casa, você sabe gritar, não sabe? Quando você briga, discute com alguém na rua, você sabe falar alto. Eu não quero, eu já falei, ai meu Deus. Na igreja você não é capaz de expressar em adoração o nome do Senhor. Quando alguém te dá uma coisa que você gosta muito, você sabe agradecer e falar e fazer. Mas quando fala para agradecer, aquele que te deu fôlego de vida, aquele que te abençoa, que te guarda, que te livrou do mal. Deus procura os dois, corações sinceros, mas vida alinhada com a palavra. Corações sinceros, mas vida alinhada com a palavra. E aqui eu só quero falar rapidinho que não existe vida cristã sem alinhamento com a palavra. Não existe vida cristã sem alinhamento com a palavra. Existe, Bruno? Existe, bem? Não existe. Não existe vida cristã sem alinhamento com a palavra. Como que você quer ser cristão se não tem alinhamento com a palavra, irmão? Então eu quero, rapidinho, colocar alguns pontinhos, só para que você entenda o que nós precisamos ter para chamar a atenção de Deus. Rápido. Coração sincero. Você precisa de um coração sincero. Coração sincero, olha para mim aqui. Coração sincero.
Você não precisa mentir para Deus, porque Ele é Deus que sabe de todas as coisas. Você está mentindo só para você mesmo. Você só está se enganando. Esses dias eu fiz uma oração para Deus e depois pedi perdão a Ele. Mas o meu coração foi sincero. Falei, Senhor, ó, o negócio é o seguinte, cara. Não está dando. Não está dando. Eu estou assim. Não está, não vai, não está. O Senhor, não está. Depois eu falei, Senhor, ó, se eu exagerei, o Senhor me perdoe, por favor. Não foi para te desrespeitar. Foi para eu lançar diante do Senhor toda a minha ansiedade. Corações sinceros. Adoração verdadeira não é teatro, é entrega real. Não é teatro, é entrega real. Eu aprendo que é uma vida de intimidade com Deus. Adoração é vida de intimidade. Não vive só no momento, mas de relacionamento. Ora, busca e se aproxima constantemente. Deus se revela a quem busca de todo o seu coração. Deus se revela a quem busca de todo o coração. Deus se revela a quem busca de todo o coração. Coração quebrantado e humilde. Chegar diante de Deus com pompa, Deus fala assim, peraí, vai. Você está de brincadeira comigo, né? Volta, vem depois. Porque com essa soberba aí, para mim não rola. Não dá, irmãos. Deus procura corações quebrantados, homens e mulheres humildes diante dEle. Tem gente que vai jogando o seu currículo espiritual diante de Deus. Deus, deixa eu te falar uma coisa. O senhor está vendo aqui? Quem está falando com o senhor é o Alexandre. E ele fala, desses eu tenho milhões, bilhões no mundo. Não precisa disso. O que Deus procura são corações quebrantados. Homens e mulheres que têm os seus corações voltados ao Senhor. E quebrantado, sentindo e sabendo que tudo tem um propósito. E está estabelecido por Deus. E que passa pelas mãos de Deus. Corações quebrantados diante dEle. Humildes. Quem foi que fez? Foi Deus. Quem foi? Foi Deus. Foi Deus. Nunca foi ninguém, nunca foi eu, nunca foi meu braço, foi Deus. Há um pastor na internet que ele vende carro. Alguns seguem, pastor Rodrigo já vi que segue. Se chama Uai Veículos. Eu não tenho que fazer propaganda pro cara, né? Mas já fiz. Mas ele tem uma música de um cara da internet, que esse cara agradece ele todo dia, porque a música bombou na internet por causa dele. Ele tem mais de não sei quantos milhões de seguidores. E ele canta assim, é a sua mão que me sustenta, a sua mão que me acalenta, a sua mão que me protege, e aí vai. Sabe qual que é o significado? Que nunca foi as minhas habilidades, é a sua mão. Um dia ele chegando na loja dele entupida, veio gente do Brasil todo lá, para comprar carro, fazer rolo, fazer catira. E ele chega com a mulher dele assim, para a loja entupida, 8 horas da manhã, fila. E ele para com a mulher e começa a chorar. Sabe por quê? Porque é a tua mão que nos sustenta. Eu e você não somos merecedores de nada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, decidiu nos abençoar. Salmo 51, 17 diz, coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Não desprezarás. Obediente à palavra. A verdadeira adoração envolve atitude. Obediência chama mais a atenção de Deus do que palavras. A obediência chama mais a atenção de Deus do que grandes palavras. Fala-se muito, obedece-se pouco. E sabe o que Deus quer achar? Uma vida de santidade.
Irmãos, eu quero que você fique comigo porque eu estou acabando mais 5 minutinhos. Santidade é o que Deus quer de mim e de você. É o que Deus busca. É o que Deus olha e fala assim: esse filho é fiel, porque é santo. Ele é separado, ele foge da aparência do mal. Ele foge do pecado. A adoração começa em santidade. O que eu tenho vontade de falar, eu não falo. Só fica no âmbito da vontade. Ou você acha que de repente, eu como Alexandre, homem, carnal, colérico, não tenho vontade de às vezes falar o que não devo falar. Mas o que a gente faz? Pisa no freio, fala: não, isso não pode sair de mim. Não pode. Eu e você devemos ser santificados, irmãos, santificados. Ao invés de você buscar bênção, busque a santificação. Ao invés de você buscar resposta, busque santificação. Ao invés de você buscar uma porta de emprego nova, busque santificação. Fala: Senhor, eu não quero mais pecar como eu pecava, não. Senhor, eu não quero mais adulterar no celular, não. Eu não quero mais adulterar no computador, na internet. Senhor, eu não quero mais ficar com aquela conversinha fiada com quem não deve conversar. Senhor, eu não quero mais entrar em uma conversação. Senhor, eu não quero. Sábado nós estávamos lá dando um trato lá, lá na SJK e estava eu e um dos rapazes do senhor lá que trabalha com a gente, do Vilares, que inclusive está assistindo. E aí chegou um senhor e a gente não estava funcionando. Ele foi lá na portaria. Eu já tinha dispensado uns 3 carros. Mas ele foi lá na portaria, pediu, entrou. E eu estou lá distraidaço, tocando uma música pentecostal alta. De repente aquele homem fala no meu ouvido: oi, irmão, eu achei que era o próprio Senhor na minha vida. Falei: estou pronto, Senhor, pode levar. Estou pronto. Porque é um lugar que não vai ninguém, né, fechado. De repente: oi. Eu falei: oh, meu Pai do céu. Quando eu olhei, ele falou assim: deixa eu lavar meu carro. Eu falei: cara, nós estamos fechados. Mas ele falou assim: poxa, eu precisava tanto que o senhor lavasse meu carro. E a música rolando. E aí eu conversei com ele, lavei, depois chegou outro. Aí dispensei mais outro. Aí esse homem falou assim, depois que ele foi buscar o carro, ele falou assim: tem um negócio diferente aqui, né? E tocando aquela música pentecostal, sabe? Daquele cara que é cego. Como é que é o nome dele? Que toca tudo. Hã? Cleiton. Deve ter outros cegos, né? É o Cleiton. Tocando o Cleiton, no último volume do celular. Eu falei: é que nós somos cristãos. E estamos ouvindo umas canções aí. Aí ele falou: ai, que gostoso. Não é a canção, mas o ambiente que você tem que estar, aonde você está, tem que ser diferente. Porque uma pessoa santificada tem que estar ali. Tem que estar ali. Na sexta-feira, um homem deixou um carro dele lá. E o carro dele vale uma pequena fortuna, mais do que o meu apartamento. Só tendo 2 no mundo, daquela mesma configuração. Ele foi buscar o carro dele e eu falei: poxa, o carro do senhor é lindo, parabéns, não sei o quê, papá. Obrigado pela confiança. Ele falou: só trago meu carro com vocês, porque vocês me transmitem uma confiança que eu não sei nem explicar qual. Aí eu falei: é a Natália. $1,5 milhão de carro. E eu fiquei todo feliz porque eu vi isso. Ele não me deu dinheiro a mais, ele me deu um abraço, não prometeu de me dar um dos carros dele, não fez nada. Mas essa palavra mudou, tocou. Falei: puxa, porque confiança, irmão, você não precisa nem falar nada, só o olhar já transmite. O que Deus procura são homens e mulheres santificados. Santificados. Em que queiram e queimam no seu coração o desejo de caminhar e seguir ao Senhor. Conclusão: um adorador que chama a atenção de Deus é alguém sincero, vive a intimidade, obedece,
é humilde, ama a Deus de verdade, vive o que prega, Deus não procura performance, Ele procura adoradores. Sabe o que eu gostaria que você fizesse? Que só os adoradores ficassem de pé, para nós podermos orar. Se você não é, fique de pé assim mesmo, para que você aprenda a ser.